O filme se passa logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, em algum lugar de uma mansão isolada nas Ilhas do Canal, Nova Jersey. Uma mulher rigorosa e detalhista, chamada Grace, acorda de um pesadelo e se prepara para o seu dia. A manhã começa com a recepção de 3 pessoas que aparecem em sua porta. Mas antes que a mulher mais velha lhe diga o motivo de sua visita, ela os leva para dentro sem pensar 2 vezes. Grace os trata como seus empregados e ordena que eles se apresentem. Os idosos são a Sra. Mills, Sr. Tuttle, e a jovem é chamada Lydia, que é muda. Como Grace recentemente enviou um anúncio procurando novos empregados, ela imediatamente assume que os 3 estão procurando trabalho e os leva para conhecer a casa. Durante a visita, ela menciona seu alívio porque o antigo serviçal havia desaparecido sem aviso na semana anterior, sem nem mesmo cobrar seu salário. No entanto, quando os trabalhadores entram na cozinha, ela tranca a porta e em seguida, os leva para a sala de música, trancando a porta novamente. Aqui, ela revela as regras-chave da casa. Primeiro, nenhuma porta deve ser aberta sem que a anterior tenha sido fechada primeiro. Segundo, Grace diz a eles para ficarem quietos durante o trabalho porque ela valoriza muito o silêncio em sua casa devido às suas enxaquecas. Ela também informa que a casa não tem eletricidade, porque durante a guerra, os alemães costumavam cortá-la, então eles aprenderam a viver sem ela. Grace decide apresentar seus filhos a eles, mas antes ela diz a eles para fechar todas as cortinas. É aí que a terceira regra entra em ação. Seus filhos, Anne e Nicholas, são clinicamente sensíveis à luz do sol, quanto mais exposição à luz, mais criam-se bolhas na pele. E então, a área deve estar escura sempre que os filhos estiverem prestes a entrar. Em seguida, os empregados começam a trabalhar imediatamente. A Sra. Mills faz o café da manhã para as crianças, durante o qual Anne fala sobre como sua mãe ficou louca porque seu pai, Charles, saiu para a guerra, e nunca mais retornou. Grace escuta isso e chama a Sra. Mills à parte para dizer a ela que não deve se importar com o que as crianças dizem. Além disso, ela acaba de perceber que a carta que escreveu para o jornal sobre procurar novos empregados nunca foi buscada pelo carteiro. Ela então questiona como a senhora soube da vaga. A nova empregada rapidamente explica que ela acabou parando de procurar emprego, porque ela costumava trabalhar para os antigos proprietários da casa. Grace então avisa sobre as ideias estranhas e fantasiosas de seus filhos, algo em que ela não acredita porque prefere ficar cética. Mais tarde naquele dia, a mãe leva seus filhos para fazer uma aula de estudo bíblico sobre como se deve ser bom ao longo da vida, caso contrário você iria para o inferno na vida após a morte. Ela então diz a eles para estudarem separadamente para que possam se concentrar e leva Anne para outra sala. Enquanto as crianças estudam, ela fica por perto na sala de estar, até ser interrompida pelo som de uma criança chorando. Assustada, ela corre para verificar Nicholas, apenas para descobrir que ele está apenas descansando. Conforme os gritos persistem, ela presume ser Anne, então ela corre para verificar, mas ela também não está chorando. No entanto, ao contrário de Nicholas, Anne diz ter ouvido os gritos também, pois mais cedo ela conheceu um menino chamado Victor, que havia acabado de sair da sala. De acordo com ela, ele estava chorando porque não gosta da casa e disse a eles para saírem da casa. Anne menciona também sobre o pai de Victor e os outros que estavam vendo a casa. Grace acha que a história é absurda, dizendo como uma pessoa pode entrar e sair se a porta estava trancada, mas fica chocada ao ver a porta logo à sua frente, aberta. Furiosa, ela convoca os empregados e os repreende por isso, mas os serviçais juram que estavam dentro da casa o tempo todo. À noite, enquanto as crianças dormem, Anne acorda Nicholas e ele fica preocupado pois a cortina está aberta, mas sua irmã lhe diz que não foi ela quem fez isso, e sim Victor. Isso assusta Nicholas, então ele se encolhe de volta em sua cama, enquanto Anne fecha a cortina novamente. Depois, podemos ouvir Anne argumentando com um menino, que lhe diz para saírem de sua cama, assustando Nicholas. Então, Anne diz a Victor para tocar a bochecha de Nicholas para que ele saiba que Victor é real. Ouvindo o grito de seu filho, Grace corre instantaneamente para o quarto dos filhos e encontra o aterrorizado Nicholas, que culpa Anne. Ela então castiga Anne fazendo-a ficar de pé e ler no corredor, repreendendo-a por assustar seu irmão, mas Anne ainda insiste que ela não está inventando nada. Cansada das histórias de fantasmas de Anne, ela faz a menina ler a Bíblia até que ela peça perdão a Nicholas. 3 dias se passam e Anne ainda não se desculpou, dizendo que não pode se desculpar por algo que não fez.
Enquanto isso, Grace está na parte de baixo da casa, tentando bordar em silêncio, quando ouve um alvoroço alto lá em cima. Ela grita para que sua outra empregada, Lydia, fique quieta, mas ao olhar pela janela, ela percebe que tanto Lydia quanto a Sra. Mills estão no quintal. Confusa, ela vai investigar lá em cima, enquanto a filha revela que Victor e sua família estão dentro do sótão lá em cima. Ela vai até lá com cautela e começa a ouvir sussurros entre o que parece ser várias pessoas. Assustada, ela afasta os móveis com a esperança de os encontrar, mas não encontra ninguém. A porta balança de repente, por isso ela corre para apanhar os intrusos, mas não os consegue ver. Anne afirma que há vários intrusos a vagar pela casa que reclamam a casa como deles. Mais tarde nesse dia, a filha mostra a Grace um desenho que ela fez de todas as pessoas que vivem na casa com eles. Um pai, uma mãe, um garoto, e uma velha assustadora que pediria a Anne para vir com ela. Grace acredita agora que há intrusos a vagar pela casa, é então que Grace se arma, e envia os seus 3 criados para abrir todas as cortinas e fazer uma busca completa em torno da casa. Após a sua busca, Grace se senta sozinha no porão, onde ela descobre uma antiga fotografia de família, juntamente com uma série de fotografias póstumas. Como a Sra. Mills costumava trabalhar lá no passado, ela então decide perguntar sobre elas, e ela então explica calmamente que tirar fotografias póstumas era uma prática muito comum nos tempos antigos. No entanto, Grace acha isso tão mórbido, que pede a ela para se livrar das fotografias. Durante a noite, Grace abraça Anne que está a dormir, e pede desculpa por ter sido tão dura com ela. Ao que parece, o pequeno Nicholas ainda está acordado, e tenta perguntar quando seu pai estará de volta em casa. Isto desencadeia o luto de Grace pelo provável desaparecimento do seu marido Charles, e ela gasta o resto da noite a chorar. Mas de repente, ela ouve o som do piano a tocar lá embaixo. Ela própria se arma e investiga, mas o som para no preciso momento em que ela entra na sala. Paranoica, ela tranca o piano e sai, mas inesperadamente a porta bate em sua cara, trancando ela para fora da sala do piano. Isto a leva a chamar a Sra. Mills. No entanto, quando ela abre a porta, Grace fica chocada ao encontrar a tampa do piano aberta novamente. Mills tenta acalmá-la, depois a diz que por vezes o mundo dos mortos confunde-se com o mundo dos vivos, que Grace mal poderia entender. Agora começando a lutar com o fato de poder haver fantasmas na casa, ela se dirige na tentativa de encontrar o padre local. Mills tenta impedi-la, mas Grace se recusa a ouvir. E no seu caminho, ela designa o jardineiro, Sr. Tuttle, para procurar lápides à volta de sua propriedade. No entanto, depois de partir, Tuttle pergunta se é seguro deixá-la ir, ao que Mills diz que o nevoeiro não a vai deixar ir longe. O que é ainda mais suspeito, Mills diz então a Tuttle para encobrir completamente a lápide. Entretanto, o nevoeiro na floresta torna-se cada vez mais espesso, a ponto de não deixar Grace passar. É então que no meio da floresta, emerge uma figura do nevoeiro. Grace se choca, para sua surpresa era seu marido, há tempos ausente, Charles. Eles então se abraçam amorosamente, fazendo com que Grace se esquecesse de sua missão de encontrar o padre. Ela traz então o seu marido para casa, chocando Mills. A primeira coisa que Charles faz é caminhar até aos seus filhos, e segurá-los nos seus braços, mas logo depois, caminha até seu quarto, para dormir. Ficando lá simplesmente deitado o dia todo, totalmente indisposto. Enquanto Grace partilha uma refeição com os seus filhos, ela parece não querer reconhecer os fantasmas, e mais uma vez repreende Anne por acreditar neles. Isto perturba a menina, que foge da sala a chorar, até Sra. Mills pará-la. E a assegurar que também tem visto os intrusos de que a Anne tanto tem falado. Entretanto, Grace começa a acreditar que todos os intrusos foram embora de sua casa, o que preocupa a Mills e os outros. Eles pensam que, de entre todos, Grace seria a mais difícil de convencer, o que faz com que seja difícil para eles levarem a cabo o seu plano. No dia seguinte, Grace obriga Anne a usar o véu que tem estado a tricotar recentemente. Anne gosta tanto dele que gostaria de continuar a usá-lo. Depois, Grace a deixa sozinha para cuidar de seu marido, que ainda está na cama com um olhar sem vida. Quando volta para verificar Anne, a encontra brincando no chão, mas para sua surpresa, as suas mãos e o seu rosto envelheceram. Isto faz com que ela fique violenta, e a espanque. Mas à medida que ela remove o véu, revela ser Anne, a quem agrediu com violência.
Mills chega e imediatamente leva Anne dali. Mais tarde, Mills dá a Grace os comprimidos de enxaqueca que ela toma sempre, e lhe diz para deixar as responsabilidades para ela. No entanto, Grace torna-se duvidosa em relação à senhora, por isso, quando Mills sai, ela não aceita os comprimidos e em vez disso joga na pia. Quando regressa ao quarto, Charles confronta-a, dizendo que descobriu um incidente em que Grace foi violenta com os seus filhos enquanto esteve fora. Charles expressa o seu desapontamento com Grace, enquanto ela jura que ama os seus filhos e nunca seria violenta com eles. No entanto, Charles se levanta logo a seguir, e anuncia que só voltou para casa para dizer adeus, e deve regressar à linha de frente. Isto enfurece Grace, ela compreensivelmente deseja que o seu marido fique com ela em vez disso. Ele então chega até ela e a beija para acalmá-la, mas desaparece na manhã seguinte. De luto, Grace vai até o portão da frente na esperança de o encontrar, mas ele já não está lá. Ao mesmo tempo, as crianças acordam durante o dia, e quando se dão conta, Anne começa a gritar. Ao ouvir os gritos, Grace se apressa para socorrer os filhos e descobre que faltam todas as cortinas. Em pânico, ela protege os seus filhos com um casaco, enquanto os leva para o único quarto escuro deixado em casa. Ela continua a interrogar os criados, mas eles parecem estranhamente calmos, e sugere que talvez as crianças possam ter crescido a partir da sua fotossensibilidade. Grace está agora para além de sua sanidade, ela decide pegar uma arma, mesmo quando Mills e outros subitamente chegam, fazendo com que Grace fique ainda mais assustada. Ela aponta a arma aos 3 criados para parar quaisquer planos que eles possam ter. Grace então tira as chaves dos quartos, e expulsa os 3 criados. Enquanto os 3 saem, a senhora Mills diz aos 2 que é a hora de descobrir as lápides. Entretanto, Grace passa o dia a bagunçar a casa à procura das cortinas, mas ela parece não conseguir encontrá-los. À noite, Anne tenta mais uma vez dizer a Nicholas que a sua mãe enlouqueceu e se tornou violenta mais uma vez como fez naquele dia fatídico, mas Nicholas ainda se recusa a acreditar nisso. Aborrecida, decide saltar pela janela, dizendo que quer procurar o pai deles. Nicholas acompanha a irmã, já que tem medo de ser deixado sozinho. Juntos, as 2 crianças entram no bosque, envolto da escuridão que os cercam, eles então tropeçam em 3 lápides. Ao mesmo tempo, Grace ainda está à procura das cortinas, e finalmente investiga o quarto dos empregados. Finalmente, vem agora a verdade chocante. Para o horror de Grace, ela encontra uma fotografia póstuma de Mr. Mills, Mr. Tuttley e Lydia. Ao mesmo tempo, a filha descobre que as lápides pertencem aos 3 criados, revelando que os 3 eram fantasmas o tempo todo. Nesse instante, os criados aparecem, e começam a caminhar na direção de Anne e Nicholas. Assustados, os irmãos correm por suas vidas, e finalmente se encontram com Grace. A mãe lhes diz que se apressem a entrar em casa, enquanto tenta atirar nos fantasmas, sem sucesso. Mills diz a Grace que os 3 foram mortos por tuberculose há mais de meio século. Ao ouvir isto, Grace retira-se para dentro de casa e tranca a porta, enquanto os 3 se aproximam da casa. Ela diz aos mortos para irem embora, antes de dizer às crianças para subirem e se esconderem. É então que Sra. Mills lhe diz a nova situação sobre a casa, em que eles devem aprender a viver uns com os outros. O povo vivo e o povo morto. Mas Grace se recusa a ouvir e diz que se estiverem mortos, que os deixem viver em paz. Nisso, os criados lhe dizem que mesmo que saiam, ainda há intrusos a viver na casa. Tuttley informa que os intrusos também derrubaram as cortinas. Entretanto, as crianças estão agora escondidas dentro do guarda-roupa. É então que de repente, uma velha senhora o abre, fazendo com que as crianças gritem. Sra. Mills diz a Grace que os intrusos encontraram as crianças, e agora ela tem que ir até eles. Embora assustada, Grace sobe as escadas para verificar Anne e Nicholas, e é neste ponto onde ela encontra todos os intrusos junto de seus filhos. A velha pergunta a Anne o que aconteceu aqui antes, mas Nicholas avisa a Anne para não contar a ela. Podemos ver que a velha é cega e está de certa forma a escrever algo no papel, enquanto 2 homens aparecem para analisar a sua interação, e um casal os observa. A velha mulher pergunta novamente a Anne o que é que a sua mãe fez a eles. As crianças e Grace ficam chocadas ao ouvir isto, enquanto a mulher idosa pergunta por que permanecem na casa, se já estão mortos. Enquanto eles insistiam que não estavam mortos.
Grace então perde a calma e começa a agitar a mesa para convencê-los. Momento em que a perspectiva é invertida para revelar que o grupo da mesa está realizando uma sessão espírita, provando a nós quem são os verdadeiros fantasmas. As pessoas ao redor da mesa, que consistem em médios paranormais, e os verdadeiros donos da casa começam a discutir sobre o que acabou de acontecer. A esposa argumenta que já teve o suficiente dessa assombração e eles deveriam sair da casa. E começam a trazer à tona a história dos proprietários anteriores. Aparentemente, o proprietário anterior enlouqueceu, depois estrangulou e atirou em seus próprios filhos no passado. A esposa também diz que seu filho Vitor tem pesadelos e avistamentos de uma garotinha pela casa. Ouvir isso leva o marido a ceder e prometer que eles irão se mudar logo pela manhã. Do lado de fora da sala, Grace agora percebe que ela estava morta o tempo todo. Ela agora se lembra de como ela matou seus filhos antes de se matar, por culpa. Grace finalmente aceita que ela é um fantasma e, finalmente, a Sra. Mills entra, lhe dando as boas-vindas e informando-a que por enquanto os intrusos estão indo embora. Mas no futuro virão outros, e eles devem aprender a conviver em paz. Agora que todos aceitaram que são fantasmas, pela primeira vez, as crianças pisam sob o sol, e aprendem que a luz não os pode machucar. O filme termina com Grace e seus filhos observando enquanto os intrusos fazem as malas, e colocam o imóvel à venda. Obrigado por assistirem e até a próxima!